Olá a todos. Sejam de novo bem-vindos ao nosso podcast de matemática. Hoje vamos continuar a falar sobre os números racionais. No nosso podcast anterior, estivemos a trabalhar operações básicas com números racionais escritos na forma de fração. Hoje vamos trabalhar também com números escritos na forma de dízima. Espero que estejas pronto para aprender. Já sabes como o podcast funciona. Tens de ter à mão papel e lápis. Vais ser desafiado ao longo do podcast e é muito importante que escrevas os exercícios que te vou propor. Só desta forma conseguirás resolver os desafios. Pronto para esta aventura? Então vamos começar. No podcast anterior, estivemos a trabalhar a adição e subtração de números escritos na forma de fração. Vamos recordar? Então, a primeira conclusão importante sobre a adição e subtração de frações que vimos no podcast anterior foi: para adicionar e subtrair frações com o mesmo denominador, mantens o denominador e apenas fazes operações com os numeradores. A segunda conclusão importante sobre a adição e subtração de frações foi: para adicionar e subtrair frações com denominadores diferentes, deves começar por escrever frações equivalentes às dadas, usando o mínimo múltiplo comum. Depois, apenas fazes as operações com os numeradores e mantens os denominadores. Na verdade, as regras são muito simples. Certamente, és capaz de resolver os desafios que te vou colocar. Vamos então ao primeiro desafio? Imagine que vais com um amigo comer pizza. Se tu comeres 3/8 da pizza e o teu amigo comer 2/8 da pizza, qual a quantidade total de pizza que comeram os dois? Coloca agora o podcast em pausa para tentares resolver sozinho. Só depois deves ouvir a minha resolução. Vamos então à resolução. Repara que as frações já têm o mesmo denominador. Por isso, só tens de fazer as operações com os numeradores. Assim o resultado será 3/8 mais 2/8 é 5/8. Vamos agora a outro exemplo. Imagina que tens de fazer um percurso a pé, por etapas, isto é, percorres uma determinada distância a cada dia. No primeiro dia, fizeste 4/15 do percurso e no segundo dia percorreste 2/5. Qual a fração que representa o que já percorreste? Não te esqueças de colocar agora o podcast em pausa. Volta quando tiveres a solução. Vamos agora à resolução. Já sabes que tens de escrever as frações com o mesmo denominador. O mínimo múltiplo comum entre 5 e 15 é 15, o que significa que vais poder escrever a fração 2/5 com o denominador 15. Na verdade, é fácil. Basta multiplicar o numerador e o denominador por 3 e obtens a fração 6/15. Agora só tens de somar as frações 3/15 e 4/15. O resultado é 7/15. Repara que a fração já está irredutível. Assim, podes concluir que nos 2 dias percorreste 7/15 do percurso. Podes também concluir que ainda te falta percorrer 8/15 do percurso. Muito bem. Agora que já relembramos as operações básicas com frações, vamos avançar uma mistura de dízimas finitas com frações. Imagina que tens de fazer a seguinte operação: 2,5 menos 3,7. Esta operação é muito fácil. Podes pensar que tens 2,50€ e necessitas de pagar uma dívida de 3,70€. Claro
que o dinheiro que tens não é suficiente para pagar a dívida. Por isso, ainda ficarás a dever. Isto significa que o resultado terá de ser um número negativo. Escreve então no papel 2,5 menos 3,7. Pausa este podcast e só deves voltar quando tiveres o resultado. Até já. Como estás de volta, significa que já tens o resultado. Vamos então comparar o teu com o meu. 2,5 menos 3,7 é igual a menos 1,2. Isto é, pagaste uma parte da tua dívida, mas não a totalidade. Por isso, a tua dívida diminuiu para 1,20€. Vamos tentar outro exemplo? Tenta então agora ver o resultado de menos 12,01 mais 3,6. Está na hora de colocares este podcast em pausa e só deves regressar quando tiveres a tua resposta. Estás de volta. Significa que já tens a tua resolução. Vamos então comparar com a minha. Se for mais fácil para ti, podes continuar a pensar que estás a trabalhar com dinheiro. Assim, menos 12,01 será uma dívida de 12,01€. E 3,6 será o dinheiro que tens para ajudar a pagar a dívida. Claro que o dinheiro que tens não te chega para pagar a dívida toda, pelo que o resultado será negativo, ou seja, ainda ficarás a dever dinheiro. Assim, menos 12,01 mais 3,6 é igual a menos 8,41. Ou seja, usas o dinheiro todo que tens e ainda ficas a dever 8,41€. É fácil, verdade? Agora está na hora de operar com frações e dízimas em simultâneo. Vamos ao primeiro desafio? Escreve no teu papel 2,1 menos 3 meios. Sabes como resolver? Acho que deves tentar resolver sozinho e só depois deverás ouvir as minhas explicações. Coloca então o podcast em pausa e tenta resolver agora. Estás de volta. Significa que já tentaste resolver o desafio. Vamos então ver se a tua resolução está correta. Na verdade, podemos usar duas estratégias diferentes. A primeira estratégia será transformar a fração 3 meios numa dízima. Como sabes, 3 meios é igual a 1,5. Assim, 2,1 menos 3 meios é igual a ter 2,1 menos 1,5. Escreve na tua folha o que acabei de dizer e tenta chegar ao resultado sozinho. Ou seja, escreve 2,1 menos 3 meios é igual a 2,1 menos 1,5. Agora, coloca o podcast em pausa e tenta chegar ao resultado. Ora, cá estamos novamente. Será que acertaste? Certeza que sim. Então, 2,1 menos 3 meios é igual a 2,1 menos 1,5, que é igual a 0,6. Vamos agora ver a segunda estratégia. Na segunda estratégia, em vez de trabalhares com dízimas, trabalhas com frações. Isto é, vais começar por escrever 2,1 em fração. Sabes escrever? É fácil. 2,1 é igual a 21 sobre 10. Assim, escreve na tua folha o seguinte: 2,1 menos 3 meios é igual a 21 sobre 10 menos 3 meios. Agora, tenta chegar ao resultado sozinho. Para isso, coloca o podcast em pausa novamente. Já estás de volta. Por isso, já tentaste resolver. Vamos então ver se não te enganaste. Repara, 2,1 menos 3 meios é igual a 21 sobre 10 menos 3 meios. Como sabes, as frações necessitam de ter o mesmo denominador. O menor
denominador comum que se consegue escrever é o número 10. Assim, 21 sobre 10 menos 3 meios é igual a 21 sobre 10 menos 15 sobre 10, que é igual a 6 sobre 10. A fração não está irredutível, porque o 6 e o 10 são divisíveis por 2. A fração irredutível será 3 quintos. Repara, com a primeira estratégia chegaste ao resultado 0,6, com a segunda chegaste ao resultado 3 quintos. Como sabes, 3 quintos é igual a 0,6, o que significa que o resultado é o mesmo. Acho que necessitas de treinar, certo? Então, vou deixar aqui mais um desafio. Escreve na tua folha 1,21 menos 3 quintos. Como já percebeste, podes seguir uma das duas estratégias anteriores. Vou então pedir-te que comeces por resolver o desafio usando a primeira estratégia, isto é, trabalhando com dízimas apenas. Coloca então o podcast em pausa e resolve o exercício usando a primeira estratégia. Olá de novo. Parece que já estás preparado para ouvir a primeira resolução. Vamos lá então. Como sabes, 3 quintos é igual a 0,6. Assim, 1,21 menos 3 quintos é igual a 1,21 menos 0,6, que é igual a 0,61. Foi o resultado que obtiveste? Certamente que sim. Muito bem. Agora poderás também tentar resolver o desafio usando a segunda estratégia. Se o fizeres, chegarás ao resultado 61 sobre 100. Penso que já percebeste como se adicionam frações e dízimas. Não te esqueças que em matemática é muito importante que pratiques os raciocínios. Só assim consegues verdadeiramente entender cada estratégia de resolução. Por isso, acho que deves agora procurar resolver exercícios do teu manual.